Vamos falar um pouquinho agora sobre a, a abertura, né, de uma escola Bahá'í na área indígena Quiriri, por volta do ano 1964. Mas primeiro eu quero dizer para vocês, primeiro, que a fé Bahá'í é a mais recente das religiões mundiais, né? Ela surgiu em meados do século passado, no ano de 1844, como a expressão da vontade de Deus para esse dia que nós vivemos, e tem como objetivo a união, a unificação da humanidade inteira, né? Demonstrando que a Terra é um só país e os seres humanos são cidadãos desse vasto país, né, chamado humanidade, vamos assim dizer. Então, a fé Bahá'í não é uma seita, não é derivada de nenhuma outra religião, né? Ela foi estabelecida por Baha'u'lláh. Baha'u'lláh revelou vários livros sagrados, não é, que estão disponíveis, né, para qualquer um que queira pesquisar, ler e entender esses ensinamentos, né? E a gente pode dizer que, na verdade, é uma complementação de todas as grandes religiões do passado, seja o judaísmo, o budismo, o cristianismo, o islamismo e agora a fé Bahá'í. Então é como imaginar um livro que tem vários capítulos. O capítulo atual é fé Bahá'í. Certo? Bom, a causa Bahá'í chegou ao Brasil no ano de 1921, através de uma jovem americana, uma jovem pioneira, porque ela veio com o objetivo de se estabelecer no Brasil para poder ensinar e transmitir às pessoas esses ensinamentos de Baha'u'lláh. O nome dela era Leonora Stirling Rose Apple. Mais tarde, quando ela se casou, passou a ser conhecida como Leonora Armstrong, né? Ela já faleceu, ela faleceu no ano de 1980, mas ao longo de todos esses anos que ela viveu no Brasil, ela tratou de difundir os ensinamentos, traduzir os ensinamentos do inglês para o português, e muitos dos livros que nós temos hoje foram traduções de Dona Leonora. Nos anos 1950 já existiam várias comunidades Bahá'ís através do Brasil, incluindo Salvador. E naquela época, um indígena Guajajaras, lá do Maranhão, passando por Salvador com sua esposa, conheceu os Bahá'ís e se encantou com os ensinamentos e veio a se declarar Bahá'í. O nome dele era Ubiratã Cupira Herê. Inclusive, ele mais tarde se tornou membro da Assembleia Espiritual Local dos Bahá'ís de Salvador, por volta do ano 1957. No ano 1962, os Bahá'ís do Brasil, encorajados então pelo guardião Chogue Effendi, começaram a visitar as comunidades indígenas com o objetivo de compartilhar com eles esses ensinamentos de Baha'u'lláh. Simultaneamente, tanto em São Paulo, na zona da Mata Atlântica, próximo a Santos, de uma comunidade Tupi-Guarani, onde toda a comunidade lá em Peruípe veio a se tornar Bahá'í. Eram cerca de 19 pessoas, uma comunidade pequena. O cacique, que era conhecido como Capitão Branco, se tornou Bahá'í, a esposa se tornou Bahá'í e toda a comunidade também se tornou Bahá'í. Paralelamente, aqui no Nordeste, os jovens Bahá'ís de Salvador, especialmente o Anthony Worley e o Sérgio Couto, ambos já falecidos, eles estavam muito entusiasmados para também visitar os índios e compartilhar com os índios esses ensinamentos de Baha'u'lláh. Anthony tinha um jipe, então eles saíram de Salvador, foram até Recife visitar o SPI, que era um posto do serviço de proteção aos índios. E lá
eles se informaram de que havia índios no interior da Bahia, os Quiriris, perto de Mirandela. Então, eles desceram, né, cortaram o caminho, passaram por Paulo Afonso e foram até Mirandela, aonde de lá foram visitar e fazer o primeiro contato com os amigos Quiriris no ano de 1962. E eles relataram coisas muito bacanas, muito bonitas, porque disseram que foram muito bem recebidos pelos índios e todos se reuniram na Lagoa Grande, debaixo de um grande cajueiro. O cacique naquela época, ele também se chamava capitão, né? Era o capitão Emiliano. E o capitão Emiliano ficou muito entusiasmado, todas as pessoas, né? Eles compartilharam pela primeira vez os ensinamentos de Bahá'u'lláh, os índios gostaram muito e antes de sair, eles perguntaram aos índios se tinha alguma coisa que os Baha'is podiam fazer para ajudar. Então eles falaram, né, olharam um para o outro e falaram, olha, o que a gente mais precisa aqui, na verdade, no momento, é chuva, porque está muito quente, tudo que a gente plantou talvez não vai produzir porque está faltando chuva, o que a gente mais precisa é chuva. Então os Baha'is olharam um para o outro, né, falaram, bom, o que a gente pode fazer são orações, né, e pedir a Deus que atenda às orações e que confirme, né, os esforços de vocês. E assim foi. Então sentaram, os Baha'is fizeram orações, se despediram e retornaram a Salvador. Só que no caminho já se formou um grande temporal e chuva caiu ao longo daqueles próximos dias. E de maneira que na próxima visita que os Baha'is fizeram aos amigos Quiriri, eles estavam muito contentes, né, porque aquelas orações tinham sido confirmadas, tinham sido atendidas por Deus. E desde então se formou uma aproximação, né, se formou uma aproximação muito grande com os Quiriris que permanece até hoje. Então, na próxima viagem que os jovens fizeram, já foram com outros amigos, e aí levaram, então, Dona Margot, Hildete Santos, né, vários outros jovens acompanharam o Sérgio e Anthony naquela viagem. E houve muitas declarações, e já no ano de 1963 se formou entre os Quiriris a primeira assembleia espiritual local dos Baha'is Quiriris, né, da Lagoa Grande. Vocês sabem que os Baha'is não têm padre, não têm pastor. Existem instituições que são eleitas pela própria comunidade uma vez por ano, não é, para coordenar, ajudar no desenvolvimento de atividades como de educação de crianças e outras. Então lá foi eleita a Assembleia Local dos Baha'is da Lagoa Grande. E o cacique Lázaro se recorda de todos eles. Os primeiros Baha'is foi Herculano, Ormina, esposa de Herculano, Adonea, Dona Zefa, Antonina da Lagoa Grande, Teófilo, Gama do Santo, Miliano e Dona Josefa, esposa. Então, foi os primeiros fundadores, Pedro Antônio e outros demais, né? E como vocês sabem, os Baha'is se reúnem uma vez ao ano também, numa grande convenção nacional que reúne as comunidades Baha'is do Brasil inteiro para eleger a Assembleia Espiritual Nacional. E para aquela eleição é preciso o envio de delegados, de representantes de cada região. E da área indígena Quiriri, durante muitos anos, os representantes foram o seu Pedro, lá da Lagoa Grande, o Teófilo. Depois, numa época posterior, também foi delegado durante muitos anos o
o Jovelino, que era filho lá de Dona Josefa e seu Emiliano, membros da primeira Assembleia Espiritual local. Ele mais tarde foi delegado Bahá'í e foi membro também da Assembleia Espiritual Local dos Bahá'ís de Mirandela. Quando foi eleita a Assembleia Local dos Bahá'ís de Lagoa Grande, então as consultas eram concentradas, eram centralizadas nessa instituição, e conversando com os amigos sobre as necessidades da região, eles falaram: olha, nós gostaríamos realmente de ter uma escola, isso é um sonho. E não existia escola nem em Mirandela, né? A escola mais próxima era a Ribeira do Pombal. Então os Bahá'ís, como tem um carinho, né, como eu já mencionei, né, a educação está no próprio coração dos ensinamentos Bahá'ís, os Bahá'ís falaram: bom, nós vamos ajudar a construir uma escola. Então, na consulta lá com o capitão Emiliano e os membros da Assembleia Local, ele também era membro da Assembleia Local, escolheram um local, né, um espaço próximo à Lagoa Grande. Decidiram que ali seria o melhor local para construir a escola, e os Bahá'ís foram então se reunir com o governador, porque a questão não era comprar os materiais, os Bahá'ís até queriam ajudar nisso, mas a questão era como transportar os materiais até a Lagoa Grande. Vocês sabem, ainda hoje é difícil o caminho entre Mirandela e a Lagoa Grande, passando pelo Sacão, tem muito areia. Indo pelo outro lado, quando chegava na marcação, a distância até a lagoa também é grande, também tinha muita areia. Então, os Bahá'ís foram conversar com o governador. Naquela época, eu acho que era Juraci Magalhães. E o governador falou: mas por que vocês querem colocar uma escola nos índios? Tem tanto lugar para colocar escola. E os Bahá'ís, então, mencionaram a ele dessa profecia de Abdu'l-Bahá sobre o futuro glorioso da humanidade, baseado na iluminação dos amigos indígenas, através dos ensinamentos de Baha'u'lláh. E que por isso os Bahá'ís queriam construir a escola lá em Lagoa Grande, não em outro local. Bom, ele falou: bom, vocês vão construir a escola, mas e o professor? E os Bahá'ís falaram: não, nós vamos mandar o professor também. Então ele ficou surpreso e ajudou com o transporte. Os materiais foram comprados naquela época em Feira de Santana e foram levados até lá, e a escola foi construída. Os primeiros professores, a primeira professora, né, foi Paula Salles, era jovenzinha de Salvador, e ela foi não só como pioneira, mas como uma professora, não só como professora, a primeira professora dos amigos Quiriri, mas também como uma pioneira Bahá'í. Então, ela, naquele tempo, os amigos ajudaram ela a reformar uma pequena casa, né, em Mirandela, onde ela ficou morando. Ela caminhava todos os dias até a Lagoa Grande, ou ia, né, no lombo de um pequeno burrinho, e junto com Dona Durvalina, professora Durvalina, elas foram as duas primeiras professoras lá na área indígena. Então, eu sou índia da tribo Quiriri, meu nome é Marlene. Eu estudei nem foi na minha infância, foi quando eu era criança. O primeiro estudo que eu estudei, a primeira escola que eu comecei a estudar, foi a escola que o pessoal da Fé Bahá'í construiu no Lagoa Grande. A gente morava no Cantagalo, que hoje é Araçá. A gente saía do Cantagalo para estudar na Lagoa Grande, andando a pé. Para ir era bom, que era de manhã. Agora para voltar de tarde era um sol quente. Mas mesmo assim, era um sacrifício que a gente fazia, a gente fazia, mas era para o meu bem. Graças a Deus, nunca me arrependi de ter dado um passo a pé para estudar nessa escola. Essa escola foi muito boa. Foi a primeira que foi construída dentro dos Quiriri. Foi essa escola da Lagoa Grande. E a merendeira era romana. E foi lá onde eu aprendi o primeiro canto da Fé Bahá'í, que era aquele que diz assim: "Oh Deus, guia-me
Oh Deus, proteja-me, ilumina a lâmpada do meu coração e faz de mim uma estrela brilhante. Tu és o forte e o poderoso, tu és o forte e o poderoso. Nunca me esqueci até hoje. Estou com 60 anos, mas eu nunca me esqueci esse canto. Aprendi quando era criança. E depois vários outros professores se sucederam, né? Então, a gente pode falar de Jairo e Jude, que moraram um tempo em Mirandela, né? Dona Juju morou em Mirandela, também foi professora lá. E depois, nos anos 1980, o professor Noel Machado, né? Noel, um jovem de Salvador, se levantou como professor pioneiro, residiu em Mirandela e durante muito tempo foi o professor dos amigos Quiriri. E ele ficou na área até 1985, quando houve a retomada, né? E devido aos conflitos, então ninguém que não era indígena podia permanecer lá na área. Então, durante aquele período, ele se mudou para Ribeira do Pombal, aonde reside até hoje, mas que continua apoiando, não só ele, a esposa, que é uma Quiriri também, né, os filhos, né, continuam apoiando o trabalho na área indígena, preparando materiais, ajudando na capacitação de outros jovens para que possam ser professores e continuar esse vasto caminho e trabalho de educação que nós temos pela frente. Então, essa caminhada dos Barrais, né, lado a lado, ombro a ombro com os amigos Quiriris, é de longa data, né? E pelo ano 1966, mais ou menos, o querido amigo Lázaro, né, foi eleito pelos amigos Quiriris como o cacique. E Lázaro já tinha uma participação próxima das atividades, né? E ele foi convidado, então, a participar de muitos eventos barrais. Então, ele veio a Salvador, participou de várias conferências, ele foi convidado a ir participar de uma conferência indígena no Peru, né, na Bolívia, aonde ele se encontrou com vários outros amigos indígenas, né, de todas as Américas, né, do Equador, do Peru, da Bolívia, do Paraguai, e ele lá representando os barrais indígenas do Brasil. Então ele viu que tinha barrais indígenas em todos os outros países, né? Ele voltou muito entusiasmado, né? E ele sempre menciona e recorda isso. E ele foi chamado a participar, junto com outros amigos, em muitos eventos, né? Então, por exemplo, na Conferência Internacional de Ensino, em 1977, que aconteceu em Salvador, no Teatro Castro Alves, né, com mais de 2.300 barrais do mundo inteiro, né? Então lá estavam alguns amigos barrais Quiriris, né, junto com outros amigos indígenas que vieram também de outros lugares. E lá eles tiveram voz, foram no palco, se apresentaram, falaram, né, sobre os ensinamentos barrais. Lá estava Lázaro, lá estava seu Pedro, né? Enfim, não só amigos aimaras, amigos mapuches do Chile, né, e de tantos outros lugares do mundo. Eu queria, então, fazer um vínculo entre esse processo educativo que começou em 1962 e o que a comunidade Barrais está fazendo agora. Hoje, os Barrais estão trabalhando na capacitação dos materiais do Instituto Ururi, né, que são uma série de livros que desenvolve essas potencialidades que estão latentes dentro de cada um de nós. Então, esses livros nos ajudam a nos preparar para servir a comunidade, né? Abdu'l-Bahá fala de dois chamados. A civilização, significa as ciências, as leis, né? O desenvolvimento social, o desenvolvimento científico. E também fala do outro chamado, que é o desenvolvimento das qualidades espirituais, né? Da cooperação, da justiça, da equidade, do amor, que na verdade é o que une as pessoas e mantém unida
as comunidades e os povos do mundo. Sem isso, tudo se desfaz e desaparece. Então, os livros do Instituto, não é? E nós estamos felizes porque muitos amigos no mundo inteiro estão estudando esses materiais, e dentre os amigos quiriris também existe um grupo de jovens que, com o apoio das lideranças, estão estudando, não é? Para se tornarem professores locais, animadores de grupos de pré-jovens locais, né? Promotores de atividades de desenvolvimento da própria comunidade, eles também trabalhando no nível local, e esperamos que tudo isso venha a se somar para o desenvolvimento e o cumprimento das profecias de Abdu'l-Bahá, que fala do futuro brilhante, né, das comunidades indígenas. Que se os amigos indígenas forem educados sobre a luz da revelação de Baha'u'lláh, eles se tornarão tão iluminados que serão a causa da iluminação do mundo inteiro.